um autor desconhecido de um texto que eu vou ler agora e é atribuído a São Cipriano de Cartago. Diz assim: cristão é aquele que vive a vida de Cristo, aquele que está totalmente entregue à misericórdia, que desconhece a injúria, não suporta que em sua presença se oprima o pobre, socorre ao necessitado, se entristece com os tristes, sente como própria a dor alheia, a quem comove o pranto do outro, cuja casa é a casa de todos, cuja porta a ninguém se fecha, cuja mesa nem o pobre ignora, cujo bem todos conhecem e de quem ninguém recebe injúrias, aquele de que de dia e de noite serve a Deus, cuja alma é simples e imaculada, cuja consciência é fiel e pura, cujo pensamento está totalmente centrado em Deus, o que despreza as coisas humanas para ter acesso a celestes. Belíssimo texto. Esse foi atribuído a São Cipriano, mas é de um autor desconhecido que nos introduz hoje nessa bela liturgia do 30º domingo do tempo comum. Então, meus amados irmãos e irmãs, cristão é aquele que vive a vida de Cristo. Isto é, aquele que ama o Pai e o seu reino e vive para o Pai e para o seu reino, aquele que ama o próximo como a si mesmo. Por isso que no Evangelho de hoje, os fariseus ouviram dizer, o capítulo 22 de Mateus, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles, que era um escriba, um doutor e fariseu, perguntou a Jesus para experimentá-lo, para o tentar, como eles gostavam de fazer com Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Aí Jesus acrescenta: o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não tem muito aqui, muita coisa para fazermos rodeios. Não, é preciso logo dizer de início. O cristão, de fato, é aquele que pensa como Jesus, que ama como Jesus, que age como Jesus. As outras coisas são coisas estranhas que foram penetrando no cristianismo. Por isso que o amor de Deus, o amor a Deus e ao próximo e a nós mesmos, é toda a essência da nossa caminhada. E é o que nos distingue. Deus é amor e nos comanda de amar. É tanto que comandar significa mandar juntos. Deus nos manda juntos na direção do amor, para que a vida de Deus se torne nossa e opere através dele. Então amar é ter o coração, é ter o outro no coração. Quando eu digo que amo a Deus, eu o tenho dentro de mim. Quando eu digo que eu amo o próximo, eu tenho dentro de mim. Quando eu digo que me amo, eu também o tenho dentro de mim, não de uma maneira egoísta. Porque fomos criados para o amor, pois Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e Deus é amor. Deus não nos criou para uma outra coisa, nós já sabemos. Fomos criados para amar, fomos criados para o serviço, fomos criados para a adoração de Deus. Isso são coisas perpétuas na nossa vida. Então conhecer serve somente para amar. Não se ama aquilo que não se conhece. Por isso que nós conhecemos a Deus, porque queremos amá-lo cada vez mais. E quanto mais nós o conhecemos, nós o amamos. Quanto mais nós o amamos, nós o servimos, nós o anunciamos. Então amar serve somente para entender, serve para conhecer, serve para entender. Não se entende senão aquilo que se ama. As pessoas elas ficam muitas vezes com perguntas sobre Deus, sobre a palavra, etc., querendo só explicações meramente intelectuais ou meramente simplesmente para resolver problemas humanos. Mas à medida em que nós vamos amando, nós vamos conhecendo aquele que nós amamos. Então amor e intelecto se alimentam reciprocamente. É a tensão típica do amor. A sociedade faz aumentar o desejo de uma sociedade sempre maior, e a maior saciedade faz crescer um maior desejo
criando um círculo virtuoso sem fim. Então, quanto mais eu tenho fome desse amor, mais aumenta o desejo. Quanto mais aumenta o desejo, mais eu me alimento desse amor. Cria esse círculo virtuoso e não vicioso do amor de Deus em nós. O amor diz respeito ao coração, à mente, mas também à vida. O amor não só diz respeito a um sentimento. O amor é a alegria do coração pelo bem do outro. É tanto que o contrário dessa alegria pelo bem do outro é a inveja, que é uma tristeza horrível. As pessoas invejosas, elas têm tristeza pela alegria do outro, elas estão paralisadas. Mas a pessoa que ama, ela está alegre. O amor se exprime com a boca como se fosse louvor. O contrário é crítica. Então o amor se realiza com as mãos para o serviço do outro. Portanto, é a união entre intelecto, vontade e ação. Se entende aquilo que se é, através daquilo que se faz, daquilo que se manifesta. Então amar revela o ser profundo da pessoa humana. É Deus mesmo aqui. Porque amar a Deus e a humanidade é o que nós devemos viver. Porque Deus se fez homem no seio da Virgem Maria. Então nós não amamos simplesmente Deus e paramos ali. Amamos Deus através da pessoa humana, como na encarnação do Verbo. Jesus é Deus e homem, é a expressão perfeita do amor. Por isso que todo amor é encarnado. E depois da encarnação do Filho de Deus, meus irmãos, o amor passa diretamente pela pessoa humana para se chegar a Deus. A igreja, por exemplo, é a esposa, amada por primeiro pelo esposo. Por isso o ama integralmente, Deus e o homem. Então o amor é o único distintivo do cristão e não tem outro. Então, de maneira rápida, nós vamos aqui meditar nesse evangelho maravilhoso que nós acabamos, que estamos com ele em mãos, de Mateus 22. Amar a Deus para ser semelhante a ele que é amor. Porque você pode me perguntar por que devo amar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Porque eu quero ser semelhante a ele, que é amor. Então Jesus respondeu àquele fariseu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Jesus está citando a Torá, o livro do Deuteronômio. Então amar, diz as Escrituras, para ser feliz e possuir a terra. Não aqui a terra somente, mas a terra futura. O Deuteronômio, vou direto para o texto que Jesus acabou de citar. Deuteronômio 6, de 1 a 3, diz assim: eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor vosso Deus me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra onde ides entrar para tomar posse dela. Assim temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu e teu filho e neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Por que amo Deus? Porque amando Deus seremos verdadeiramente felizes. E nos multiplicaremos em bênçãos e em graças. Esse é o grande mandamento. As pessoas, elas querem felicidade simplesmente aqui na terra e com as coisas terrenas. As coisas terrenas, meus irmãos, passam. Tudo passa. Nossa saúde talvez passe, os nossos bens materiais, as pessoas irão passar, mas o amor que Deus tem para conosco, que nós manifestamos a Ele retribuindo com toda a nossa vida, isso nunca irá passar. É tanto que para Israel amar é o mandamento como resposta ao seu amor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, assim como Israel vive para amar, a igreja vive para amar o seu Senhor. Nós não somos simplesmente seguidores de normas, de regras. Nós somos seguidores do amor encarnado. Então é tão grave isso aqui, que as Escrituras nos ensinam
que nós devemos gravar os mandamentos do amor a Deus e ao próximo no nosso interior. Diz o versículo 6 de Deuteronômio 6, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Mais do que conhecê-los à memória, que é muito importante, mas devemos gravar dentro do nosso interior. E não só, ele deve ser ensinado. Diz as Escrituras, tu os inculcarás a teus filhos, deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. As pessoas ultimamente reclamam muito do mundo, diz o mundo está perdido, as pessoas estão revoltadas, o povo não quer saber mais de Deus, o povo não reza mais, não busca mais a igreja, etc. Na verdade, meus amados irmãos e irmãs, coloquemos a mão na nossa consciência. As nossas famílias, chamadas de católicas, entre aspas, elas não ensinam mais o amor a Deus e ao próximo. Elas não ensinam dentro de casa. O primeiro catequista não é o padre, não é o catequista da paróquia, é o pai e a mãe. Às vezes os pais levam os filhos para o batismo, depois empurram quando eles estão próximo da primeira Eucaristia para a catequese, mas eles mesmos não frequentam a missa, eles mesmos não leem a palavra, eles mesmos não têm vida de oração, eles mesmos não ensinam dentro de casa como amar o próximo, como perdoar o inimigo, como partilhar o que se tem, como conquistar as coisas com sofrimento, como viver para Deus, como ler a palavra de Deus. Nós simplesmente entregamos tablets e celulares nas mãos das nossas crianças e elas vivem por si mesmas. Lá na frente nós vamos chorar o leite derramado. A Bíblia diz, inculcarás a teus filhos. É nossa missão. Por isso que não só deve ser ensinado ou inculcado, mas é um sinal distintivo na nossa vida. O próprio texto de Deuteronômio 6:8 diz, atá-lo-ás a tua mão como sinal, e o levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas da tua casa. Então, para nunca esquecermos que fomos criados por Deus, que somos amados por Deus, que para Ele nós estamos indo, nós o amamos. Por isso que os mandamentos de Deus devem estar atados à nossa vida, devem ser levados como uma faixa na nossa cabeça, na nossa inteligência, próximo da nossa mente. Deve ser escrito na entrada das portas das nossas casas, para que nunca esqueçamos. Por isso que o evangelista São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, diz, eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. E diz ainda as Escrituras, aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o mandamento de Deus é verdadeiro, verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Ah, se nós descobríssemos a beleza de verdadeiramente amar o Senhor sobre todas as coisas, já que começaremos a degustar aquilo que nós viveremos para sempre lá na eternidade. Os místicos chamariam esta fase profunda e grande de fase unitiva, unido. É o amor que nos une a Deus. E nesse segundo momento o Senhor nos ensina a amar o próximo, amarás o próximo. Esse mandamento é igual ao primeiro. Por que devo amar o próximo? Para que Deus seja amado nele, que é o lugar da manifestação do amor. Então nós não amamos Deus através de Deus simplesmente, nós amamos Deus através do próximo. O segundo, repito, o texto de Mateus 22:39, Jesus diz, o segundo é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um texto lindo de Pseudo Crisóstomo. Ele diz, aquele que ama o homem é semelhante àquele que ama Deus, porque como o homem é a imagem de Deus, Deus é amado nele como o rei é honrado em seu retrato. E por isso se diz que este mandamento é semelhante ao primeiro. É tanto que até hoje na nossa cultura, nas repartições públicas, lá está o quadro do presidente, está o quadro do rei, se o país é de uma monarquia, está o quadro até nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, nas sacristias tem o quadro do Santo Padre, o Papa, o quadro do Bispo, etc. Porque olhando para essas fotos, nós amamos aquele que está ali representado, como as imagens sagradas também. Nós amamos a Virgem Maria contemplando a imagem. Ora, a imagem de Deus é Cristo. E Cristo está em toda a pessoa humana, porque nele
foram recapituladas todas as coisas. Então, amo o próximo se o ajudo a amar a Deus, se o ajudo a assumir a sua identidade cristã e humana, amar se o ajuda a ser livre e feliz. Então, nós não amamos o próximo para nós mesmos, isso não é amor, é uma outra coisa. Nós amamos o outro para que o outro fique livre e conheça a Deus e siga na direção de Deus. Então, nos conhecerão, meus irmãos, se somos seguidores de Cristo, não porque estamos entrando em igrejas todos os dias, não porque estamos com o rosário nas mãos ou com as sagradas escrituras, mas nos reconhecerão de fato se somos de Cristo, se nos amarmos uns aos outros. Não é por acaso aqui a maior crítica do cristianismo hoje, não é por acaso aqui que muitas pessoas deixaram de seguir a igreja, tanto católica como as igrejas evangélicas, porque eles percebem que nós não nos amamos como nós deveríamos nos amar. Obviamente isso não é motivo de deixar Jesus, de deixar a adoração de Deus, de deixar a vida comunitária, mas não amar é o maior dos escândalos. Não é uma questão financeira, não é simplesmente questões de ordem sexual que é grave, todas essas coisas são muito graves, mas sobretudo quando nós não nos amamos uns aos outros como Ele nos amou, mas não só a nós, mas a todos. Por isso que São João, no capítulo 13, de 34 a 35, é o evangelho da ceia do Senhor, da Quinta Santa. Jesus diz assim: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão, diz Jesus. Vou repetir. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quero concluir com o Salmo 17. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.